Aprimoramento espiritual e tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios. Zhou Shen virou-se e caminhou mais para o fundo do corredor. Quando estava prestes a procurar na sala ao lado, de repente sentiu um movimento atrás de si. Ele se virou imediatamente e viu que a porta do quarto que havia desistido havia sido aberta silenciosamente. Um zumbi do sexo masculino, segurando um taco de beisebol, estava se curvando e saindo, preparando-se para emboscá-lo por trás. Que pé asterisco ha, ele realmente armou uma emboscada. Mas você é muito impaciente. Zhou Shen sentiu que este zumbi era um pouco mais esperto que os outros, mas só um pouco. Se ele esperasse até que ele andasse mais antes de lançar um ataque furtivo, as chances de sucesso seriam maiores. Ele ergueu a pá e avançou, golpeando-a impiedosamente contra a cabeça do zumbi. O zumbi era realmente esperto. Levantou seu taco de beisebol para bloquear o ataque de Zhou Shen. Era muito forte, e Zhou Shen não conseguiu suprimi-lo imediatamente. No entanto, Zhou Shen chutou seu joelho, fazendo-o perder o equilíbrio. Então, enquanto ele se inclinava para o lado, usou a pá para atingi-lo na cabeça. Após alguns golpes, o zumbi que estava usando uma arma perdeu a vida. Saqueador passivo acionado. Você saqueou a habilidade passiva do zumbi Aprimoramento Espiritual e deseja absorver. Absorver. Zhou Shen entendeu vagamente sua utilidade ao ouvir o nome dessa habilidade passiva. Ele imediatamente decidiu absorvê-la. Então, ele abriu a interface do personagem e viu que o efeito da habilidade passiva era semelhante ao que ele esperava. Ela lhe dava 0,4 de espírito. Minha cabeça parece ter ficado muito mais aguçada. Consigo até sentir vagamente a situação a poucos metros. Após obter essa habilidade passiva, Zhou Shen sentiu que sua força havia aumentado significativamente. Embora sua força de combate não tivesse mudado, sua percepção do mundo exterior havia se tornado muito mais forte. Por exemplo, ele pode confirmar que não havia mais zumbis na sala que havia abandonado antes, mas havia um corpo mutilado lá dentro. Esse sentimento maravilhoso provavelmente pode ser considerado um superpoder. O atributo espiritual 1.6 fez Zhou Shen sentir que havia ultrapassado o nível de uma pessoa comum. Isso lhe deu um sexto sentido para perceber o que o cercava. Ao entrar na sala, Zhou Shen percebeu que havia de fato um corpo mutilado no chão. Era o corpo de um homem branco. Sua cabeça estava quebrada e metade do corpo havia sido arrancada com uma mordida. Provavelmente, o corpo fora atingido pelo zumbi com taco de beisebol que ele havia matado antes. Depois de confirmar que o cadáver no chão era apenas um cadáver e não um zumbi, Zhou Shen passou por ele. Havia uma geladeira no quarto. Como a energia elétrica havia parado, um cheiro de podre vinha de dentro da geladeira. Era um cheiro diferente do cheiro de cadáveres lá fora, então ele percebeu. Não tem zumbi nenhum nessa geladeira. Zhou Shen se aproximou da geladeira e concluiu que não havia perigo lá dentro. Ele abriu a geladeira e descobriu que não havia monstros escondidos lá dentro, mas os hambúrgueres, o leite, o bife e outros alimentos estavam completamente apodrecidos, o que o fez se sentir arrependido. Parece que preciso encontrar um lugar com eletricidade para encontrar comida. Ele percebeu que não seria fácil encontrar algo para comer. Se não encontrasse um prédio com eletricidade, provavelmente só encontraria comida estragada, a menos que encontrasse comida seca ou embalada em boas condições. Ele se virou e tirou alguns lenços de papel de uma caixa em cima da cama. Colocou alguns no bolso e outros na mão. Então, saiu do quarto e pegou o taco de beisebol do zumbi. Limpou-o cuidadosamente com o lenço e vestiu a nova arma. O poder de ataque de um taco de beisebol pode não ser maior que o de uma pá, mas é mais fácil de usar do que uma pá e não é tão pesado. Por isso, Zhou Shen decidiu substituir sua arma. Quanto à pá, Zhou Shen não a jogou fora. Ele a colocou debaixo da cama, no quarto. Ele sentiu que poderia voltar para aquele quarto porque a fechadura da porta estava intacta.
Era mais seguro trancar a porta e se esconder lá dentro. Poderia ser usado para passar a noite. Zhou Shen rapidamente vasculhou o prédio e saiu. A situação naquele prédio era semelhante à que ele esperava. Havia alguns zumbis escondidos na casa e não havia comida para comer. Então, ele procurou silenciosamente pelos prédios próximos por um tempo e descobriu que não havia eletricidade neles, o que significava que os alimentos que encontrou estavam podres. Eu realmente preciso passar fome pelos próximos dias. Zhou Shen sentiu-se um pouco incomodado. 3 dias de fome não representavam um risco de vida para um jovem como ele. Mas seriam bastante desconfortáveis. Também afetariam sua força de combate, tornando-a ainda mais perigosa quando ele se deparasse com uma emergência mais tarde. Zhou Shen vagou silenciosamente pela área da cidade, ocasionalmente usando o taco de beisebol para matar alguns zumbis que bloqueavam o caminho. Logo chegou a um lugar que parecia ser uma delegacia de polícia. Ele estava bastante animado porque talvez conseguisse encontrar armas de fogo ali. Se conseguisse obtê-las, sua força de combate aumentaria consideravelmente. Entretanto, Zhou Shen logo desistiu dessa ideia. Ele percebeu que não só havia muitos zumbis na delegacia, como alguns deles até andavam por aí com armas de fogo. Claramente, eles sabiam como usar armas de fogo. Ele não queria testar se havia balas nos canos das armas dos zumbis. Esta delegacia parece ser ainda mais difícil de lidar do que o supermercado. Não posso agir precipitadamente. Logo ele saiu da delegacia e encontrou um pequeno prédio parecido com um shopping. Havia luzes no prédio. Claramente, a eletricidade estava ligada, e havia sons de briga vindos de dentro. Será que foi o sobrevivente que saiu primeiro? Zhou Shen imediatamente fez um julgamento. Entrou silenciosamente no pequeno shopping e viu um sobrevivente do sexo masculino em pé em uma prateleira, brandindo uma barra de ferro para derrubar os zumbis que o atacavam. É ele mesmo. Essa pessoa criou um bom negócio para mim. Vendo essa oportunidade, Zhou Shen entrou diretamente na pequena loja e começou a procurar alimentos disponíveis nas prateleiras. No entanto, ao longo do caminho, ele percebeu que muitas prateleiras estavam vazias ou desabadas. Ele não conseguia encontrar nenhum alimento útil. Além disso, não havia freezers naquela pequena loja. Então ele não conseguia encontrar alimentos congelados. A comida está na prateleira debaixo dos meus pés. Me ajude a lidar com esses zumbis. Eu te dou metade. Nesse momento, o jovem que lutava contra zumbis na prateleira do canto notou Zhou Shen, que havia entrado silenciosamente. Gritou com ele. Zhou Shen avançou com o taco de beisebol. Ele concordou tão rapidamente, não porque fosse bondoso, mas porque o grito do jovem já havia feito alguns zumbis descobri-lo e atacá-lo. Felizmente, a maioria dos zumbis continuou focada no jovem na prateleira, então Zhou Shen conseguiu lidar com os poucos que o atacavam. Mas mesmo que a situação mudasse, ele ainda poderia se virar e escapar. Não era um problema.